Olá, bem-vindos e bem-vindas. No episódio de hoje, vamos revisitar o episódio 0. Nele, nós abordamos a questão das mudanças climáticas e destacamos o que estava acontecendo lá em setembro do ano passado, lá em meados do ano passado, no Rio Grande do Sul. É importante que a gente possa abordar esses assuntos e voltar com eles eventualmente, como uma forma de conseguirmos dar vazão ao objetivo educativo que o 19 Gotas tem. Hoje nós estamos trazendo pequenos trechos daquele dia, que foi bastante interessante, foi uma discussão com o professor Cos, com o professor Júnior e também com o professor Uve. E nele nós tratamos uma série de coisas. Tratamos de definição de chuvas torrenciais, falamos sobre causas de enchentes urbanas. Foi dito naquele episódio que os solos das cidades eles são mais impermeáveis e isso faz com que a água da chuva ganhe mais velocidade e que não seja absorvida por aquele terreno, e isso vai acabar agravando essas enchentes. A gente fala também de sistema de drenagem, que muitas vezes é ineficiente, até pela própria condução do cidadão, que joga lixo na rua e esse lixo acaba entupindo os bueiros. Um tema que é extremamente importante e que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que tem a ver com as mudanças climáticas, porque, veja bem, enchente é uma coisa que sempre acontece, né? Os rios eles têm lá os ciclos dele de cheia e de seca, mas a frequência e a intensidade com que isso está acontecendo, isso já é fruto das mudanças climáticas. Eles estão acontecendo de uma forma que a gente não viu ainda na história. A ocupação irregular e a falta de planejamento urbano também foram outros temas que foram abordados. Espero que você possa aproveitar bastante esse vídeo dentro da sua sala de aula, ou mesmo no seu carro nos ouvindo. Vamos aproveitar a abordagem didática desses brilhantes professores, desses homens da ciência, e também ver quais foram as ideias, as conversas que eles tiveram sobre formas de mitigar, né, os danos que esses eventos trazem para todos nas cidades, principalmente. Fique comigo que a gente começa essa aventura agora. Mas eu só queria chamar a atenção para esse volume de água, 400 milímetros. 400 milímetros em 1 metro quadrado. 1 milímetro equivale a 1 litro de água. Então, 400 milímetros é como se você tivesse 400 litros de água caindo num metro quadrado. Para as pessoas terem uma ideia dessa dimensão, uma caixa d'água pode ser de 1.000 litros, 1.500 litros. Então, a gente tem aqui quase que um quarto de uma caixa d'água, meia caixa d'água, caindo num metro quadrado. E isso, considerando uma grande área, é um volume muito considerável. Os nossos rios não têm capacidade de suportar esse volume muito grande correndo no canal, sobretudo quando as nossas bacias hidrográficas elas são devastadas. Então, você aumenta a velocidade, bate a água no chão, não bate com as árvores, diminuindo a energia que vem da chuva. Então, chega com a mesma energia no solo. O solo, no início, ele absorve, mas depois ele fica incapaz de absorver. Então, essa água vai escorrer. É como se fosse um grande tobogã e vai levar para o rio. E isso, com o volume que já cai diretamente no rio, que vem das margens, gera uma pressão muito grande e essa água extravasa mais à frente com uma força excomunal. E essa força é que gera toda a destruição, é que muitas vezes levam as barragens, não só no Rio Grande do Sul, nós vimos agora na Líbia, também as barragens não suportaram o volume. Na Líbia, nas reportagens dizem que foi um dilúvio. Para vocês terem uma ideia, no mês de setembro é esperado 1,5 milímetros. Choveu 400 milímetros na Líbia, em 24 horas. Então, é um volume de água diluvial, né, em que os rios estão ali e não suportam isso. Então, é essa dimensão que a população precisa fazer. Deveria-se fazer uma reestruturação, repensar as nossas cidades, porque muitos, a gente sempre ouve, está em zona de risco, está em zona de risco. Normalmente a gente pensa em morro, mas as margens do rio é uma zona de risco. Eu me lembro de um grande dilúvio que ocorreu também no Rio de Janeiro,
na Serra, em Teresópolis, né? Que aí você tem a rampa do grande tobogã, e aconteceu mesmo. As casas foram devastadas por pedras gigantescas, que pela força da água foram sendo movimentadas e virou ali um grande moedor de estruturas de construção. E também milhares, dezenas de mortos. Então, isso já sabe, isso a ciência sabe, os governantes sabem, o que falta é planejamento, é a capacidade da sociedade se repensar e entender que esses fenômenos vão intensificar no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas a gente precisa ter planejamento. E planejamentos simples, como mapas e planos de ação para que as pessoas possam se movimentar no momento certo, adequado, para fazer essas retiradas ordenadas e no tempo adequado para que as pessoas cheguem nas áreas de salvamento, isso poderia ter sido feito. Mas isso pode ser reestruturado. Não é à toa que países que têm terremotos frequentes, como Japão, Coreia, a própria Nova Zelândia, pouco se escuta de grandes catástrofes, porque as zonas urbanas são preparadas para isso. As pessoas têm treinamentos frequentes para essas situações. Está na hora do nosso país pensar em treinar, inclusive nas escolas, começar pelas escolas, as crianças, os cidadãos, para que possam lidar com esses fenômenos e, com isso, diminuir os efeitos sobre a vida humana. O problema é que quando acontecem coisas dessa magnitude que o professor Júnior estava explicando, a gente começa a pensar o que a gente poderia fazer. Aí o professor Uwe ele entra com um conceito bem interessante, que é uma forma de você tornar a cidade mais resiliente com relação a essas questões que uma chuva torrencial pode trazer. Um planejamento urbano que possa aumentar a capacidade das áreas urbanas de absorver, armazenar e até utilizar essa água que cai de forma mais eficiente. Seria uma maneira, talvez, de mitigar os problemas causados pelas chuvas intensas e talvez reduzir o risco de enchentes. Mas existem tendências já em outros lugares do mundo que tentam resolver o problema desses eventos extremos, é a água que cai em grande quantidade, né, no nível municipal e estadual. E aqui a China é na liderança de todos. O conceito se chama cidades esponjas. A ideia de uma cidade esponja é deixar a água infiltrar onde ela cai. Então, as cidades, eles precisam de áreas como áreas úmidas, eles podem ser construídas, né, constructed wetlands, como se fala em inglês, parques, jardins, esses telhados verdes e outras estruturas que permitem que a chuva que cai entra no solo da própria cidade e retira no local. E dessa forma, né, diminui, então, a quantidade que escoa superficialmente. Cidades esponjas, isso é a palavra-chave. Então, para fixar o conceito, né, da cidade esponja, ela tem alguns princípios bem interessantes. O primeiro deles é a permeabilidade do solo. Aumento de um solo que consiga absorver água seria essencial. Outro ponto seria a infraestrutura verde, telhado verde, jardim de chuva, áreas verdes urbanas, bacias de retenção. Aí são componentes que precisariam de estar presentes no projeto de uma cidade esponja. A drenagem natural, né, incorporação de sistemas de drenagem natural, como córregos, como lagos artificiais, ou no caso dos córregos, preferencialmente que não sejam retificados, como o Júnior falou anteriormente. Zonas úmidas que possam atuar como absorventes naturais de água, inclusive até purificando essa água, dependendo da sua formação. Outro ponto também seria a reutilização dessa água de alguma forma dentro dos ambientes urbanos. O exemplo que o professor Uwe fala, da China, foi inclusive da cidade de Wuhan. Ela tem adotado diversas medidas dessa para aumentar a permeabilidade e melhorar a gestão da água da chuva, inclusive criação de parques e áreas verdes para funcionar como esponjas naturais. Singapura também implementou um projeto que chama ABC Waters, Active Beautiful Clean Waters,
A ideia dela é integrar a infraestrutura verde para gerenciar a água da chuva, melhorar a qualidade da água e proporcionar espaços recreativos para a população. E Nova York tem um projeto de telhados verdes para também diminuir a quantidade da água de chuva que entra dentro dos sistemas de drenagem e melhorar a qualidade do ar, assim reduzindo o efeito de ilha de calor urbana, que é um outro benefício que traria. Além da redução das enchentes, então, e se espera que essas cidades esponjam possam melhorar a qualidade da água, pode também favorecer o aumento da biodiversidade. Fiquei sabendo recentemente que algumas áreas de Berlim elas não estão tendo poda, parques, né? Não estão tendo poda nesse momento, e a cidade ela tem avisado que aquilo não é desleixo, é para que as abelhas, por exemplo, elas possam polinizar, fazer mel, elas possam seguir com o seu ciclo de vida dentro do ambiente urbano. E, obviamente, que isso traz benefício econômico, né? A diminuição do impacto de uma catástrofe, igual é uma enchente oriunda de uma chuva torrencial, ela já é um benefício por si só. Fora que isso vai provocar o bem-estar da população, trazendo, propiciando locais de entretenimento, locais de cultura, locais de lazer e também propiciando bem-estar e saúde para a população local. Na sequência, vamos ouvir o professor Cos falando a respeito de um programa de aviso que aconteceu no Reino Unido e a gente vai comparar, né, como que esses avisos de grandes eventos eles acontecem lá fora e como que eles acontecem aqui dentro. E por que que muitas vezes aqueles avisos que nós temos cotidianamente nos jornais, no nosso celular, eles muitas vezes não são levados em consideração. Dá só uma olhada nisso. O Reino Unido começou a fazer testes há uns 4 meses atrás de alertas pelo celular. Na semana passada, a Itália e a Alemanha fizeram esses testes, que são alertas que são enviados para localizações diferentes e que faz um sinal sonoro mesmo com o celular no modo silencioso. Então, é um alerta que todas as pessoas recebem e que eles estão fazendo o teste de como que isso está sendo recebido e de como que esses alertas mais urgentes, eles podem ser enviados para todo mundo para que as pessoas possam compartilhar essa informação e uma ajudar a outra naquele evento que está muito próximo. Aqui em Belo Horizonte, a Defesa Civil ela manda mensagem para os celulares informando se vai ter pico de chuva ou se vai ter risco de tempestade. Eu vou falar da minha experiência. Eu dou volta na cidade, mas evito passar pelos pontos de alagamento. Em alguns lugares, a gente tem placas avisando que aquele ponto é um ponto de risco para alagamento. Então, esses que eu já identifiquei desde criança e que tem a sinalização, esses eu evito. Mas só complementando também, desculpa, mas aqui em Florianópolis nós também temos isso. E um dos problemas é que eles são usados com muita frequência. Então, muitas vezes, a gente deixa de prestar muita atenção porque a gente já recebeu outros que não foram tão urgentes. Então, é necessário ter um que realmente funcione num caso extremo de emergência. Sim, na linha do professor Cos, a partir do dia 1º de setembro, hoje a gente está no dia 19, eu recebi 11 alertas da Defesa Civil. Então, isso significa que a Defesa Civil ela é presente, a gente já tem recebe essas notícias, só que elas não são muito qualificadas, né? Porque a gente não sabe exatamente da gravidade do sistema. E se a gente recebe isso quase todos os dias, em algum momento a tendência é que as pessoas não levam essas alertas ao sério. Finalmente, nós temos uma contribuição do professor Cos a respeito da reflexão de que problemas complexos exigem também soluções complexas, que não existe uma resposta única para poder resolver todas essas questões de enchente dentro dos ambientes urbanos, que a gente precisa lidar com isso de uma forma mais abrangente. Ele cita algumas questões que já ocorreram em outros países, e fala um pouco da possibilidade, ou melhor, da impossibilidade da gente implantar essas mesmas soluções no Brasil. Vamos ouvir. A questão é que não existe uma solução única que vai resolver. A gente fazer diques como na Holanda é quase que inviável para fazer isso,
numa escala de todas as cidades que nós temos hoje implementadas próximas de rios. Então, a gente precisa de uma quantidade grande de soluções que se somam para reduzir o risco. Então, uma parte é você, nesses casos dos rios que vem trazendo a enchente, é você absorver essa água ou reter parte dessa água onde ela está caindo, mas também essa água que está caindo na cidade, ela tem que ser absorvida de várias formas. E a gente tem que buscar uma soma de soluções que vai contribuir para reduzir esse risco. A gente vai estar sempre com esse risco, mas a gente não tem uma carta na manga que a gente vai resolver tudo. Então, hoje nós precisamos resolver de várias maneiras, e uma das vantagens também desses jardins esponjas ou parques esponjas é que eles ajudam a conscientizar as pessoas da importância desses mecanismos para que as pessoas percebam que elas estão vulneráveis e que elas estando vulneráveis, elas precisam também contribuir. Então, gente, é isso. O episódio 0 nos permitiu compreender melhor as causas dos impactos das chuvas torrenciais e das enchentes urbanas. Também foram discutidas ali várias estratégias que podem ajudar a mitigar alguns desses problemas. Vale destacar que os eventos que ocorreram agora recentemente no Rio Grande do Sul foram de uma proporção tão grande que, mesmo que se tivessem formas mais eficientes de mitigar as enchentes, elas provavelmente não seriam suficientes. Nós estamos aqui em 28 de maio de 24 e as notícias que chegam dos jornais é que o solo no Rio Grande do Sul está tão encharcado que ele não consegue mais absorver água. Só para a gente ter uma noção de como essa situação ela é grave naquele lugar. Todavia, é sempre bom saber que a gente tem opções que a ciência já comprovou que podem nos ajudar nessas circunstâncias. Agradeço a vocês por estar conosco nesse episódio que é focado na educação. Muito obrigado, gente, por ter nos ouvido, por ter nos assistido e até o próximo 19 Gotas. Até lá!